Olá, para você que está ligado com a gente, hoje é sexta-feira, 24 de junho, e estamos no ar com o Parada pra Euro. É o programa da Eurocopa 2016, uma parceria dos laboratórios de tele e radiojornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Rodrigo Rocha e convido você a ficar conosco a partir de agora. A fase de grupos já terminou e os confrontos do mata-mata foram definidos. É para isso, para analisar os confrontos da fase de grupos e também as oitavas de final, que eu estou com os nossos comentaristas, Gabriel Gentili e Andrei Frasson. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, você fazendo sua reestreia, né? Já participou semana passada com a gente. E o Andrei estreando aqui no Parada pra Euro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde também ao Andrei. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Andrei. E boa tarde para você que está assistindo o Parada pra Euro. Boa tarde, Rodrigo, Gabriel e para você também que nos assiste. Bom, o nosso programa Parada pra Euro realizou aí uma pesquisa durante essa primeira fase e elegeu os gols mais bonitos dos líderes de cada grupo, indo do A até o F, e traz para você, a partir de agora, os gols mais bonitos dos líderes de cada grupo. Vamos dar uma olhada? A França foi a líder do grupo A e teve o Payet fazendo um golaço na Romênia na estreia da Eurocopa 2016. Já no grupo B, País de Gales foi líder do grupo e Aaron Ramsey marcou para os galeses contra a Rússia este golaço por cima do goleiro que deu a liderança. Já no grupo C, a Alemanha venceu a Ucrânia na estreia por 2-0 e o Schweinsteiger marcou esse golaço de contra-ataque, perna esquerda, um golaço do Schweinsteiger. Já no grupo D, a Croácia venceu a Espanha de virada com este gol de Perisic. No grupo E, Éder, brasileiro naturalizado italiano, fez um golaço contra a Suécia, gol que deu a liderança do grupo para a Itália. No grupo F, Stiber fez o segundo gol, outro gol de cavadinho, como você pode ver, para cima da Áustria e garantiu a liderança da Hungria na chave. Bom, Gabriel, Andrei, um panorama geral desta primeira fase que teve surpresas, né? Inglaterra ficando em segundo, Portugal apenas ficando em terceiro e algumas surpresas, que Hungria como primeiro lugar, tivemos também a Suíça passando em segundo e alguns resultados aí que, de certa forma, foram algumas zebras. Queria agora que vocês fizessem aí um panorama geral desta primeira fase. Bom, acho que foi uma ótima competição essa primeira fase da Euro. Eu acho que, no geral, tivemos, por exemplo, os times mais importantes, os times mais tradicionais, eles conseguiram pelo menos passar da fase de grupo, que acho que é a principal meta, né? Não podia faltar e deixar de passar da fase de grupos. Eu acho que o problema, por exemplo, foi principalmente quem mais decepcionou, assim, na minha opinião, foi a seleção da Inglaterra, que num grupo relativamente assim, mais fácil não conseguiu passar em primeiro lugar. Tudo bem que o País de Gales está numa ótima ascensão, mas podia ter jogado melhor, principalmente contra a Rússia e contra a Eslováquia. Também quem decepcionou bastante também foi Portugal, que mesmo não tendo um time muito forte, por exemplo, acaba sendo muito dependente do Cristiano Ronaldo, o time português, eles realmente decepcionaram muito no grupo F, apenas 3 empates, até empatar com a Hungria, dá para entender Portugal empatando com a Hungria, que é uma seleção de um nível um pouquinho superior. Mas já Portugal empatando com a Islândia e com a Áustria, eu acho que não condiz muito com o peso da camisa de Portugal. Sem nenhuma vitória, né? Sim. Eu acho que também o que não condiz para esses que entraram na competição como favorito, como eu colocava como favorito a França, a Espanha e a Alemanha, eles venceram, mas não convenceram. A Espanha, na última rodada, por exemplo, perdeu para a Croácia, que a gente viu esse gol do Perisic, que para mim é um dos destaques dessa primeira rodada. Ele que num time que tem Modric e Rakitic, ele conseguiu ser um dos caras que levou essa Croácia para passar para essa fase de mata-mata, que depois a gente vai ver que pega o Portugal, que tem bastante chance de passar para a próxima fase. Mas também eu destaco a seleção da França, que a gente esperava que um time com Pogba, com Griezmann, esses caras pudessem jogar um pouquinho melhor. O
O técnico da França, ele até sacou o Pogba e o Griezmann em alguns jogos, mas o Payet, como a gente viu, que tem um ótimo chute de fora da área, foi um dos melhores dessa última temporada da Premier League, com vários gols de falta. Ele conseguiu, nesse chute de fora da área, conseguiu levar a França para a decisão, para a próxima fase no mata-mata. E bem, tivemos também algumas decepções das seleções grandes. Tivemos a Inglaterra ficando em segundo lugar, né, não conseguindo aí avançar como primeiro do grupo. Tivemos também a Espanha perdendo da Croácia, né, na última rodada da fase de grupos, e Portugal como terceiro. E como é que vocês analisam principalmente o papel da Inglaterra com uma nova geração, principalmente jogadores do Tottenham? Temos o Harry Kane, o Dele Alli, temos também o James Vardy. Do Leicester também. Do Leicester, principalmente o Vardy fazendo este gol. Como é que vocês analisam a seleção inglesa nessa primeira fase, indo para o confronto contra a Islândia, que a gente vai mostrar daqui a pouco, para essas oitavas de final, decepcionando com mudanças e não conseguindo aí alcançar um 100% de aproveitamento? Bom, sinceramente, eu acho que a Inglaterra vai parar nas quartas de final. Eu acho que a Inglaterra não tem um grande time, mas, por exemplo, é um time muito superior ao time da Islândia, só que provavelmente vai ganhar da Islândia, mas eu acho que nas quartas de final já o negócio começa a ficar mais difícil para a Inglaterra. A Inglaterra está num processo assim, de renovação do seu elenco, que ainda não está tão 100% assim, acho que ainda precisa evoluir um pouco mais. Eu acho que quem errou bastante nessa Inglaterra foi o técnico, o Roy Hodgson, que na convocação, na minha opinião, ele já errou, não levou o Drinkwater para a Eurocopa, que foi um dos destaques do campeão Leicester. Ele que era um volante que poderia ajudar muito a seleção da Inglaterra ali para esguarnecer a zaga da Inglaterra. Mas também o técnico, o Roy Hodgson, ele errou, na minha opinião, quando escalou o Wilshere no lugar do Rooney. Deixou o Rooney no banco de reserva, escalou o Wilshere, que não tem tanta técnica como o Rooney. O Rooney poderia sim ter ajudado mais a Inglaterra, ele que é o astro da Inglaterra, o ídolo nessa seleção inglesa, poderia sim ter ajudado a Inglaterra a passar em primeiro lugar, mas o primeiro lugar foi o País de Gales, com muito mérito, porque essa seleção comandada pelo Bale tem um ótimo contra-ataque, uma seleção que jogou num esquema inusitado, jogou num 5-3-2 contra a Rússia. E perdeu só contra a Inglaterra no último minuto, né? Exatamente, então fez uma boa partida contra os ingleses. Fez uma boa partida contra os ingleses, também contra a Rússia, jogou muito bem na última rodada, venceu por 3-0, e o placar poderia ser um pouquinho mais elástico, ainda se não fosse o goleiro da Rússia, o Akinfeev, que tirou muito gol ali da seleção inglesa, mas o destaque mesmo vai para da seleção galesa, perdão, mas o destaque mesmo vai para o Bale, que está sim carregando essa seleção do País de Gales junto com o Ramsey, que a gente viu o gol dele. Bom, já conferimos aí os nossos comentaristas falando como é que foi essa primeira fase para eles, então vamos ver como é que ficou a classificação dos grupos de A até o F. O grupo A, que teve a França como líder, a França com 7 pontos, era anfitriã desta Eurocopa, a Suíça ficou com 5, a Albânia em terceiro com 3 e a Romênia com apenas 1 ponto, conseguindo aí um empate, saindo sem nenhuma vitória. A Romênia que complicou para a França também no grupo A. Já no grupo B, tivemos a surpresa, né? País de Gales sendo o líder com 6 pontos, perdendo apenas para a Inglaterra, que ficou em segundo com 5. Tivemos a Eslováquia classificando como a melhor terceira colocada com 4 pontos. E a Rússia decepcionando mais uma vez com apenas 1 ponto conquistado. Já no grupo C, tivemos a Alemanha, né? Alemanha e Polônia com 7 pontos, 2 participações boas das duas seleções. A Irlanda do Norte conseguiu classificar como terceira também com 3, e a Ucrânia, a única seleção a não pontuar nesta primeira fase com nenhum ponto. No grupo D tivemos outra surpresa, né? A Croácia passando em primeiro com 7 pontos, também tivemos a Espanha com 6 pontos em segundo, a Turquia com 3 e a República Tcheca com 1 ponto. A Croácia que venceu a Espanha no último jogo de definição do grupo D. Já no grupo E, tivemos Itália e Bélgica dividindo com 6 pontos, mas a Itália venceu a Bélgica e, portanto, no confronto direto, a Itália leva vantagem. A Irlanda classificou na última rodada, vencendo a Itália, e por isso que está com 3 pontos. A Suécia de Ibrahimovic com apenas 1 ponto.
O grupo F foi equilibrado, como você vê aí no seu visor. 5 pontos para a Hungria, 5 também para a Islândia, tá trocado aqui. A Portugal ficou em terceiro com 3 pontos e a Áustria com apenas 1 ponto. E eu passo de novo aos nossos comentaristas, definindo aí as oitavas de final com Suíça e Polônia, Croácia e Portugal, Gales e Irlanda do Norte, Hungria e Bélgica de um lado, do outro lado Alemanha e Eslovênia, Itália e Espanha, França e Irlanda, Inglaterra e Islândia. É com vocês a partir de agora. Primeira fase aí já definida, oitavas de final, o negócio ficou complicado para os grandes, hein? Nós temos de um lado Alemanha, França, Itália, Espanha, Inglaterra, todo mundo amontoado lá, definindo uma vaga na final, enquanto do outro lado temos País de Gales, temos Croácia, Portugal, a ótima geração Bélgica, né? Como é que vocês veem aí essas duas chaves bem diferentes, diferentes em tradição e futebol nesta Eurocopa? Bom, acho que isso vai dar uma competição interessante, que meio que nivelaram os dois lados da chave. Tipo, ficou um lado bem mais concentrado com os times campeões mundiais e tudo mais, e já no outro lado da chave ficaram, assim, times medianos, podemos dizer, times bons, mas não são... Não tem tanta história ainda no futebol. Não tem tanta história, não tem tantos títulos. Acho que vai ser uma disputa interessante, podemos ter uma zebra, talvez, entre um dos finalistas. Alguns até com pouca participação, como países independentes, né? A própria Croácia chegando e aí fazendo bonito, né? Tu acha que, Andrei, você acha que a Croácia consegue aí se impor em Portugal, consegue avançar mais longe? Será que ela é favorita deste lado da chave? Eu acho que sim, eu acho que a Croácia tem o melhor time para passar desse lado da fase. Eu acho que a Croácia pode sim estar na final dessa Eurocopa, porque tem o melhor time já nessa oitavas de final do que Portugal. Portugal, claro, tem o Cristiano Ronaldo, mas não tem um time que dá uma base para o futebol do Cristiano Ronaldo. Já a seleção croata tem no meio Modric e Rakitic, que são ótimos meio-campistas. Um joga pelo Real Madrid, o outro joga pelo Barcelona. E ali na frente, pela ponta esquerda, tem o Perisic, que a gente viu o gol dele antes. É um dos destaques da Croácia e dessa Eurocopa 2016. E pode sim ser ele está sendo uma válvula de escape ali pela esquerda e pode sim ser uma arma muito forte para a seleção da Croácia contra Portugal, já que a seleção de Portugal tem uma defesa muito lenta. Então, nesses passes do Modric e do Rakitic em profundidade para o Perisic, pode sim ser uma grande arma nessas oitavas de final para a Croácia. E outro destaque meu vai pelo duelo entre País de Gales e Irlanda do Norte, dois países estreantes nessa Eurocopa 2016, e vai ser um confronto muito interessante, porque o País de Gales vem sim, claro, vem mais forte, vem com Bale, vem com Ramsey, mas a Irlanda do Norte pode sim surpreender, como surpreendeu no seu grupo. Um time muito defensivo, né? Serão dois, mesmo o País de Gales jogando num 5-3-2, o País de Gales joga pra frente, né? Tem o Bale, tem o próprio Ramsey, e a Irlanda do Norte, a gente viu no jogo contra a Alemanha, se fechou bastante, né? Saindo só no contra-ataque, então vai ser um duelo de estilos bastante diferente aí, né? Sim, realmente. Eu acho outro... Também tem a questão que você tinha até comentado da grande geração belga que... Será que é dessa vez que ela vai se afirmar, Gabriel? Quem sabe, né? Que a Bélgica ultimamente tem sido aquele time assim que nada e morre na praia. Sempre vai bem em eliminatórias, mas aí chega numa grande competição, acaba falhando, acaba amarelando no final. Eu acho que a Bélgica tem um bom time. Eu acho que ela consegue avançar. Eu acho que desse lado da chave aí, com os times menos tradicionais, eu acho que ponto como favoritos a Bélgica, a Croácia e o País de Gales. Eu acho, por exemplo, o Portugal não está tão forte, por exemplo, para passar nesse confronto com a Croácia. Tem a Polônia que vai jogar contra a Suíça, que fez um bom grupo, empatou em pontos com a Alemanha, né? Empatou com a Alemanha também. E eu acho que a Polônia é um time bom, mas eu acho que, como no confronto depois vai encarar a Croácia, eu acho que a Croácia está numa ótima fase e provavelmente deve estar na semifinal. Já no outro time da semifinal, eu creio que deve ser provavelmente ou Bélgica ou País de Gales.
E do lado dos grandões, dos gigantes, com a Alemanha, temos Itália e Espanha se enfrentando, o primeiro duelo de gigantes nessa Eurocopa. A reedição da última final da Da Eurocopa. última final, né? Que foi um passeio da Espanha para cima da Itália. E a Alemanha pegando a Eslováquia, melhor terceiro. Também temos a Inglaterra pegando a Islândia, que é praticamente a grande sensação dessa Eurocopa, né? Como a gente vê aí no vídeo. E o que vocês acham desse duelo aí de grandões? Temos 1, 2, 3, 4, 5. A França e a Inglaterra também completando essa chave. Como é que vocês vêm afunilando para quartas e semis desta Eurocopa? Eu acho que a Itália ela vem mordida para esse confronto contra a Espanha. Perdeu por 4-0 na última final da Eurocopa. Mas eu ainda acredito que a Espanha tem sim melhor time, é a favorita contra a seleção italiana, mas a seleção da Itália joga num 3-5-2, joga num time muito compactado, tem uma zaga muito alta, muito compacta, e a Espanha vai ter que, mais do que nunca, usar o seu toque de bola e as suas infiltrações, coisa que não deu muito certo no último jogo contra a Croácia. O time da Espanha parecia estar acomodado, parecia até jogar de forma displicente, e nos últimos minutos acabou levando o gol da Itália e não pode cometer esse mesmo erro. Já no confronto entre a Alemanha, a Eslováquia, França, Irlanda, Inglaterra e Islândia, eu acredito que não vamos ter muitas surpresas, já que a Alemanha é a atual campeã do mundo e sim, eu acho que passam Alemanha, Espanha, França e Inglaterra para a próxima fase. Bom, agora é hora de conferir os destaques individuais, né? Porque já falamos de seleções grandes, as pequenas, né, que vem fazendo surpresa, mas é hora de conferir a artilharia. Como está os jogadores nesta briga pelo título de melhor goleador desta Eurocopa 2016. Como você vê aí na tela, a artilharia é dividida por 2 jogadores. O Álvaro Morata da Espanha, que agora volta ao Real Madrid com 3 gols. O Bale, que é do Real Madrid e de País de Gales, também 3 gols. E aí uma série de jogadores empatados. O Payet, Lukaku, Nani com 2 gols. E como é que vocês veem aí este duelo pela artilharia e também qual jogador para vocês aí chamou mais atenção nesta primeira fase de Eurocopa? Bom, acho que nesse duelo da artilharia, eu acho que o Gareth Bale tem uma boa vantagem. Eu acho que ele é um jogador que realmente sabe fazer gol e é um dos principais goleadores da seleção de País de Gales. Eu acho que por esse quesito dele ser um dos que mais marcam na seleção do País de Gales há um bom tempo, eu acho que ele deve se destacar um pouco mais dessa artilharia. Já assim, acho que destaque individual, talvez daria um certo destaque para o Dimitri Payet, que é um jogador assim, que não era apostado como o principal, né, jogador da França. Tinha o Pogba, tinha o Griezmann, e ele realmente tem surpreendendo, tem jogado muito bem e talvez também pode brigar nessa artilharia da Euro. A artilharia ali, eu acho interessante ver o Morata, que fez uma bela de uma temporada pela Juventus na última temporada. Ele que tem apenas 23 anos, é uma das revelações dessa seleção espanhola, deixou o Diego Costa para trás ali na convocação do Vicente Del Bosque. E como destaque, o Gabriel já falou do Gareth Bale, eu também acho que o Gareth Bale é um dos destaques, mas eu falei várias vezes já nessa edição do programa do Perisic. Ele sim chamou a responsabilidade desse time da Croácia. O Modric não jogou a última partida, estava machucado, estava lesionado, e o Perisic chamou a responsabilidade, o camisa 4 da seleção da Croácia, e como eu disse, ele pode sim ser dessas revelações, um desses destaques, tanto nas oitavas de final como no campeonato inteiro. Ele que vem marcando muitos gols, é muito rápido e vai sim dar muito trabalho para a seleção portuguesa na próxima fase. Bom, é isso então, o Parada para Euro vai terminar aqui, né? Então eu agradeço novamente ao Gabriel, que esteve presente com a gente na semana passada. Hoje voltou aqui o Parada para Euro TV. E Andrei, muito obrigado também por a sua participação e seus comentários. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Andrei. E obrigado por todo mundo que viu o Parada para Euro até o final. Muito obrigado, Rodrigo, Gabriel. É sempre uma honra falar de futebol com amigos e para você que nos acompanha. O Parada para Euro vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, hein, de curtir nossas produções no Facebook, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau.